inicialmente é interessante destacar que na semana retrasada, eu e o Amaury estivemos em Florianópolis, na abertura do Sinaop, que ocorria na capital catarinense. Estabelecemos um contato com o presidente da Tricom, o conselheiro Valdeci Pascoal, do TCE de Pernambuco, e fizemos um convite ao conselheiro Valdeci e ao presidente da Ampicom, o procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, Diogo Rijberg, para que sentássemos à mesa as três entidades nacionais de representação daquilo que a gente considera que seja a estrutura do sistema Tribunal de Contas, ou seja, aqueles que julgam os conselheiros, aqueles que fiscalizam a lei, os procuradores de contas e nós que executamos a auditoria, representado pelas suas três entidades nacionais. Fizemos esse convite, a rigor, em função do que tem acontecido durante esse ano, que tem colocado os tribunais de contas em evidência, seja pelo relatório da Transparência Brasil, seja por uma série de sucessões nos conselhos de contas, que tem desencadeado junto à sociedade civil movimentos no sentido de que o acesso ao conselho seja efetivamente democratizado, que a letra da Constituição Federal seja cumprida com o rigor necessário. Enfim, está aí o exemplo do conselheiro do TCE de São Paulo, o Robson Marinho, fortemente implicado nas questões da Alstom, do metrô de São Paulo. Teve o episódio que ainda está em aberto do conselheiro Lamoglia, do TCDF, que, afastado do conselho, os colegas do TCDF ouviram notícias de que ele retornaria e seria aposentado, numa situação ainda não resolvida pelo afastamento. Os colegas em Santa Catarina lançaram essa campanha, Conselheiro Cidadão. O que está acontecendo lá? Dia 3 de junho desse mês, dia 3, semana passada, foi lançada essa campanha. Surgiu a notícia da vaga no Conselho e essa vaga se dá no marco da campanha eleitoral que está em curso, ou seja, havia um ajuste no sentido de que, aberta a vaga, estaria se negociando a composição ou o apoio para a chapa que está no poder a partir da entrega dessa vaga para algum membro do partido que apoiaria a chapa. Enfim, nada relacionado com o espírito republicano que deve presidir a escolha dos conselheiros. Eu queria começar em poucos minutos dizendo o que é a FENAS-TC. Nós somos uma entidade sindical de segundo grau, representamos aproximadamente 70 mil servidores dos 34 tribunais brasileiros que representam o sistema de controle interno em construção no Brasil. Destes 70 mil servidores, segundo o conselheiro Elvésio, lá de Minas Gerais, que é o presidente do Instituto Rui Barbosa, nós somos 16 mil auditores em todo o país, que realizamos milhares de auditorias todos os anos em todo o território nacional. Esse é o nosso tamanho, portanto, e é desse porte que são representados ou que é constituído o corpo técnico dos tribunais de contas. Nós entendemos que esse é um momento em que os tribunais de contas estão num grande grau de exposição pública. Não só porque a Transparência Brasil fez um relatório que circula pelo país todo, não só porque a Ampicom e a FENAS-TC vêm denunciando casos de conselheiros, especialmente no Brasil todo, que não deveriam nunca ter entrado dentro de tribunais e que comprometem a imagem
das instituições, mas porque, acima de tudo, nós estamos vivendo um momento rico, onde a sociedade começa a se levantar para impedir determinadas situações. É a avaliação comum do presidente da Ampicom, do presidente da Tricom e do presidente da FENASTC, que o episódio Gin Argelo, onde a sociedade brasileira se levantou para impedir que ele se tornasse ministro do TCU, tendo 6 inquéritos em tramitação no STF e já tendo sido condenado por 2 vezes, portanto já em fase recursal, em ações populares, sendo obrigado a devolver recursos públicos. Nós estávamos assistindo dentro do TCU um acordo que envolvia a presidenta da República e o presidente do Senado. E o presidente do Senado vivamente, né, colocou em ação o plano estabelecido e procurou estabelecer dentro do plenário do Senado que sequer a sabatina, né, de averiguação das condições do Gin Argelo aconteceria. Portanto, a matéria seria votada em urgência, urgentíssima e mais outros, né, definidores que poderiam se dar. Parte sadia do Senado da República reagiu, derrotou essa iniciativa e permitiu que a sociedade crescesse e então impedisse. O resultado é que a escolha se deu no Senado e está para ser confirmada na Câmara, entre 3 colegas que vieram do mundo técnico ou que têm relações com a área técnica. É uma vitória parcial, ainda, o que aconteceu no TCU, porque determina o quê? Foi derrotado aquele que era pior, mas não foi garantido aquilo que nós queremos assegurar para todo o Brasil, que é o direito, nas condições constitucionais atuais, de que qualquer brasileiro portador das condições para ser ministro ou conselheiro possa candidatar-se a este cargo público e de forma republicana, preservada a prerrogativa do parlamento de fazer a escolha final, possamos nós da sociedade compreender definitivamente como se escolhe ministros e conselheiros num processo transparente e democrático. Este é um momento especial para nós, servidores. Então, expostos os tribunais de contas, estamos nós também ganhando consciência das 3 grandes funções existentes dentro dos tribunais. Temos a função dos julgadores, que são de responsabilidade dos senhores ministros e seus substitutos, dos conselheiros e seus substitutos. Temos a função de defesa da lei e de defesa da sociedade do Ministério Público de Contas. E temos a grande função de auditoria, que é de nossa inteira responsabilidade. Se somos 16.000 auditores em todo o Brasil, preparados, qualificados, treinados, esses 16.000 auditores precisam, nesse momento, produzir uma construção de uma identidade nacional de auditoria. Nossa resposta para essas questões, a primeira delas é: queremos uma carreira nacional de auditoria, com atribuições, prerrogativas e vencimentos que nos padronizem nacionalmente e que nos permitam identificarmos-nos nacionalmente com todos aqueles que fazem a mesma atividade. Mas que conselho nós queremos? Nós queremos um conselho que tenha a cara, a imagem do que são os tribunais. Nós não enxergamos como os conselheiros possam ser admitidos como juízes de carreira ou membros do judiciário. Isso não tem nenhum sentido. O mecanismo pelo qual se constrói ministros e conselheiros não tem nada em comum com juízes. Nós acreditamos que o Conselho do Tribunal de Contas tem que ser um equilíbrio entre conselheiros e ministros e procuradores de contas. E tem que ter no seu centro a presença dos servidores e uma presença
de metade do Conselho entregue a cidadãos da sociedade. Queria destacar um pouco, embora eu já tenha mencionado, a campanha nacional que nesse momento estamos fazendo dos ministros e conselheiros cidadãos. Estamos na 8ª campanha, fez menção o Josué sobre essa questão. Eu estive no último dia 3, junto com a Ambicom e junto com o Sindicato de Santa Catarina, Sindicato dos Servidores de Santa Catarina, dos colegas de lá e também da associação daquele tribunal, e mais 40 entidades da sociedade estavam presentes num ato público de lançamento da campanha Conselheiro Cidadão. Estamos fazendo em Santa Catarina, um estado que não tem tradição desse tipo de mobilização, ou que tem menos tradição política do que de outros estados brasileiros, um grande levante da cidadania, numa campanha bonita, numa campanha inclusiva, numa campanha que discute o tribunal, mas não discute só a questão do conselheiro, discute especialmente, que eu vou falar no momento seguinte, a efetividade do tribunal, o papel do tribunal, tanto que a chamada da campanha em Santa Catarina é Conselheiro Cidadão por um Tribunal de Contas da sociedade catarinense. Este é um momento alto de debate das questões relativas ao Tribunal de Contas e é um momento de exposição pública. Observava eu e conversava lá com os colegas para ouvir deles o grau de mudança que eles enfrentam ao fazer esta convocação da sociedade e ter que apresentar-se a essa sociedade, dialogar com ela para procurar construir uma proposta de um novo modelo de tribunal que atenda às reivindicações da sociedade e que produza respostas à cidadania. Então, é a 8ª campanha que está acontecendo no Brasil. Nós, gaúchos, devemos nos sentir orgulhosos. Daqui começaram a surgir essas ideias. Foram os enfrentamentos aqui no estado do Rio Grande do Sul que motivaram vários estados brasileiros a caminharem nessa direção. Agora, também orgulhosos e preocupados, porque será neste estado que nós enfrentaremos nos próximos 3, 4, 5 anos uma dura batalha, porque aqui as condições estão das mais atrasadas do país. Então, nosso papel nesse momento é dar nome, CPF, enquadramento penal e fazer um esforço para, junto com a sociedade, tirarmos essas pessoas de dentro dos tribunais. O segundo movimento é, então, fazermos a presença, garantirmos a presença da sociedade para recuperarmos esses cargos públicos e darmos eles a qualidade de moralidade pública exigida para o exercício dessa função. Eu tenho dito e repito que é um perigo para a democracia. Primeiro porque é uma generalização e, como toda generalização, comete injustiças. Segundo porque a democracia representativa é a única forma viável, no meu entendimento, na atual quadra histórica, de implementação dos direitos fundamentais. E o único efeito prático dessa demonização da classe política é da política afastar ainda mais os homens de bem, e aí sim, deixando o terreno fértil para os mal-intencionados. Me parece que o problema resida muito mais na preocupação e no engajamento que a sociedade tenha no acompanhamento da atividade dos tribunais de contas e nas indicações e nas efetivas arguições quanto ao preenchimento dos requisitos do que quanto ao modelo em si. Embora tenhamos sido proponentes ao deputado Praciano do que veio a ser uma PEC, que é a PEC 329, que propõe alterações na sistemática de indicação, e o modelo proposto é a da indicação de um auditor da carreira técnica do tribunal, da manutenção da representação do Ministério Público de Contas, da destinação de uma cadeira aos conselhos de fiscalização de classe, que envolvem as áreas fins do tribunal, e a destinação das 4 cadeiras restantes, no caso dos tribunais de contas dos estados, a auditores substitutos de conselheiro. De qualquer forma, este é um modelo
aberto e em discussão. O importante é que se dê o privilegiamento da indicação técnica, ainda que a visão política, a parte da questão da demonização, ela agregue ao julgamento, porque o conhecimento da realidade local, da realidade de uma administração, ele pode ser um componente que traga ao colegiado uma ponderação. O modelo que o Amaury referiu, e há uma proposta de emenda na Constituição da criação da carreira da auditoria de controle externo, já uma proposta, já uma técnica. Ele é interessante nesse tripé que propõe de órgão julgador, de órgão da fiscalização do cumprimento da lei, que seria o Ministério Público, e da auditoria, porque ele permite traçar um paralelo com a própria persecução criminal no juízo, uma vez que se reservaria, penso nesse modelo, aos conselheiros a tarefa exclusiva de julgar e não mais agir de ofício, o que, portanto, asseguraria a jurisdição de contas, a imparcialidade característica da jurisdição judicial. Então, o Ministério Público de Contas faria o papel do promotor, o conselho o de juiz, e a carreira de auditoria seria o equivalente à polícia, seria o equivalente ao inquérito, que seria submetido ao contraditório e a julgamento pelo Tribunal de Contas. É um modelo interessante, tem o meu apoio pessoal e acredito que venha a ter também o apoio da Associação do Ministério Público de Contas. Retornando à implementação do modelo, me recordo também, trazendo o exemplo que o Amaury referiu, quando da discussão da indicação técnica aqui no Tribunal de Contas e da proposição de uma resolução por parte da Assembleia que consolidava o acordo que tanto se comenta que teria havido das indicações entre as maiores bancadas. Eu, à época, escrevi um artigo chamado Um Erro em Bronze, citando Mário Quintana, que dizia que quando lhe propuseram uma homenagem, uma estátua a ele em praça pública no Alegrete, ele pediu que não fizessem isso, porque um erro em bronze é um erro eterno. E o paralelo que fazia era esse, cristalizar este acordo no corpo de uma resolução, é institucionalizar o loteamento de cargos dentro do Tribunal de Contas. E isto sim é um desvirtuamento político de uma corte que deve ter um julgamento técnico. E dizia eu naquele artigo que seria lícito supor, então, que se houvesse a necessidade de replicar no âmbito da Corte de Contas as bancadas partidárias do Parlamento, implicitamente se diria que haveria uma necessidade de defender interesses partidários dentro do Tribunal de Contas, o que, quero crer, não existe. Quanto ao relatório da Transparência Brasil, eu relativizaria, em alguma medida, esse levantamento, Amaury. Me parece que desta vez a Transparência Brasil produziu um relatório menos aprofundado do que o desejado. E tenho que dar alguma razão à Tricom, e percebo na Tricom novos ares, com o advento do presidente Valdecir Pascoal, que a exclusão do debate por parte da Transparência Brasil da Tricom é medida de fato pouco democrática e que não contribui para que se produza uma síntese efetiva de um novo modelo para os tribunais de contas. A simples menção da quantidade de membros de tribunais de contas envolvidos em irregularidades é pouco significativa. A análise que devemos fazer, penso, deva ser na efetividade das decisões do tribunal. Ou seja, o quanto se reflete na prática a suposta influência política. Este é o trabalho a ser feito. Uma bela tese de doutorado, inclusive. Ou seja, a possível influência política nas decisões do tribunal por conta das indicações da forma como vêm sendo conduzidas. Mas isso não apenas como suposição, e sim um estudo de casos a partir de decisões específicas. Isso, penso, seria bastante contributivo
ao sistema de fiscalização de contas. Verdade seja dita que os problemas dessa implementação têm conduzido a situações que nos levam a alguma perplexidade, né? Em outros 2 artigos que escrevi, eu já perdi a conta de quantos artigos escrevi sobre esse tema, eu referia o menoscabo, a pouca consideração que alguns governantes têm com o controle, que é uma instituição republicana, com a responsabilidade do gestor, que é o reverso da República, e citava o exemplo do governador do Rio de Janeiro, há alguns anos, que indicou para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas seu filho. O conselheiro, o governador do estado do Paraná, que indicou o seu irmão. E o governador de Minas Gerais, que indicou a esposa do seu vice-governador, como parte, segundo a imprensa à época, de um acordo para que o vice-governador abrisse mão de concorrer na chapa à reeleição, o que em troca asseguraria a sua esposa o cargo de conselheira. Então, essas situações são situações que ainda existem. Recentemente houve a indicação, não lembro agora em qual estado, da esposa, Piauí, da esposa do governador, que mostram que muitas vezes a República não teve a notícia de sua proclamação chegada a alguns ouvidos, né? O que nos falta, então, para que isso ocorra? Que a sociedade se convença de que esse assunto é da conta dela, a sociedade. Nos faltam os ares de junho. Não adianta nada, colega Mauri, discutir apenas entre nós enquanto a sociedade não se convencer que esse assunto lhe diz respeito. E esse é um trabalho de educação, trabalho de mobilização social. Me lembro, Valtuir, daquele projeto de levar o Tribunal de Contas às escolas, né? Esse é um trabalho que talvez leve uma geração ou 2. Nós vimos recentemente uma discussão por conta de uma decisão do tribunal que reavivou o debate acerca da revisibilidade das decisões do tribunal por parte do Poder Judiciário. Eu me espanto que 25 anos depois da Constituição ainda se discuta a este nível, e quero crer que devo ter entendido mal, que o argumento seria que o Tribunal de Contas não é poder e que, portanto, não tem jurisdição. Bem, Montesquieu foi importante há mais de 200 anos, mas os fatos tornaram razoavelmente ultrapassada a tripartição dos poderes, né? O Estado contemporâneo, ele tem uma conformação, para além dos 3 poderes tradicionais, de órgãos e instituições que também o compõem. E não fosse apenas o Estado contemporâneo, já comentando a Constituição de 1946, Pontes de Miranda nos ensinava que sentido haveria a Constituição criar um órgão para julgar contas e atribuir a outro o poder de rejulgá-las. Então, o Tribunal de Contas e Poder Judiciário têm a mesma origem constitucional e mais do que isso, ao Poder Judiciário incumbe apenas, embora na prática não seja o que ocorra, rever as decisões do Tribunal de Contas que não observam o devido processo legal. Não deve o Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões do Tribunal de Contas. Em verdade, a Constituição criou, sem dizer, parcialmente ao menos, uma justiça administrativa no Brasil. Falta ainda um amadurecimento institucional para que isso se consolide. Há sim uma jurisdição administrativa, que é a do Tribunal, e de forma reflexa isso o Supremo Tribunal Federal reconhece ao reconhecer ao Tribunal o poder cautelar. Não há uma justiça administrativa em sentido amplo, como no modelo francês, porque não pode o cidadão postular ao Tribunal de Contas. Mas entre o órgão de controle e fiscalização e os gestores, eu diria que há sim uma justiça administrativa,
e penso que o Poder Judiciário deva paulatinamente reconhecê-lo. Quanto ao CNTC, que seria um suposto ponto de divergência entre a ANPCOM e a FENASTC, houve por parte da ANPCOM, no ano passado, a propositura que não se consolidou em uma PEC, mas houve a defesa de que, ao lado de submeterem os procuradores de contas ao Conselho Nacional do Ministério Público, e este é o lugar correto, porque não apenas por ser o nome Ministério Público, mas pela essencialidade da atividade que exercemos, devemos ser fiscalizados por nossos pares no Conselho Nacional do Ministério Público, e essa foi a decisão unânime daquele colegiado em 7 de agosto do ano passado. Propunhamos então como contraponto que, uma vez que são os membros dos tribunais de contas equiparados em direitos, em vedações e prerrogativas aos membros do Poder Judiciário, que fossem eles fiscalizados por aquele conselho. Falo por mim, não necessariamente pela associação, não penso que esse seja um posicionamento insuscetível de revisão por parte da ANPCOM. Mas penso que o CNTC, no modelo em que o proposto, ele, primeiro, seria extremamente pernicioso ao Ministério Público de Contas. Para quem não sabe, a PEC que está em condição de ser votada, ela cria um colegiado com 9 membros, apenas 2 da sociedade civil, uma indicação da Câmara e uma do Senado. Das 7 vagas restantes, 6 são membros de tribunais de contas e apenas um procurador. Não preciso nem dizer o que ocorreria com a independência funcional dos procuradores, sendo objeto de representação em um colegiado que é composto majoritariamente, esmagadoramente, por membros de tribunais de contas, perante os quais exercemos não só as nossas atribuições, mas perante os quais exercemos a própria fiscalização. Então, por conta disso, houve a mobilização para a ida para o CNMP e a ideia da submissão ao CNJ. Mas apenas por isso somos contrários? Não. Porque pensamos que este modelo tem pouquíssima representação da sociedade, como referiu a Mauri, e que deva ser ampliada essa participação para que se lhe dê uma maior legitimidade. Mas concordo plenamente que não podem os tribunais de contas, assim como não pode o Ministério Público de Contas, ficar num limbo de controle. Aliás, quando íamos ao CNMP e fomos falar com todos os conselheiros, causava até algum espanto, alguma surpresa a eles que fôssemos pedir controle, porque o movimento usual é o contrário, de insubmissão ao controle. Mas o nosso pensamento, ele não é corporativo, ele é absolutamente republicano, e mais do que isso, a nossa reivindicação é por trabalho, por poder trabalhar, por poder exercer com independência funcional de fato, não apenas de direito, as nossas atribuições.